Daqui para frente só piora, vocês estão ligados já, né? Então aqui, gente, nós temos um cara de ponta cabeça. E olha só, eu vou começar com a coisa mais otimista possível do pendurado, que está escrito aqui nesse livro, que diz o seguinte: apresentando um sujeito pendurado por um de seus pés, aguardando uma morte horrível, enquanto o sangue do seu corpo desce até sua cabeça. Com seus braços amarrados para trás, não há nada que ele possa fazer a não ser aguardar o seu terrível fim. Olha só essa frase sobre pendurado, né? E assim, gente, calma, vamos chegar nas partes positivas também, tá? Mas é interessante esse choque, por quê? Porque às vezes, sabe, pendurado na leitura, a gente fala o quê? Ah, eu vejo que é o momento de você ficar mais na sua, reclusão, trabalhe seu interior, vai ficar tudo bem, papapá. Aí você vai ler o livro, cara, o cara tá guardando a morte com sangue, uma morte horrível, não tem nada que ele pode fazer. Enfim, são visões diferentes do mesmo arcano, tá? Nenhuma está errada, nenhuma está 100% correta, porque o arcano é muito mais do que isso, mas interessante ter o contraste. O bloqueio que antecede o avanço. Este arcano nos mostra o momento necessário de nos internalizarmos antes de uma grande transformação. Nós já sabemos que é a próxima carta, essa grande transformação. De nos enclausurarmos para que possamos renascer com maior força e vigor depois. Olha que interessante isso. O bloqueio que antecede o avanço. É tipo você parar no pit stop para pegar embalo para correr mais depois. Olha, eu pensei nisso agora, hein? Eu juro que eu pensei nisso agora. Mas você não vai no pit stop para dar aquela calibradinha no pneu para quando você voltar com mais, né, velocidade para a pista. Você vai dar aquela abastecida na gasolina para não ter que parar de novo depois. Enfim, né? Então é isso. Você vai é um bloqueio necessário para que você possa avançar depois da maneira correta, né? Eu fiz isso, tá? Quando eu tirei uma semana de férias aqui, sem atender, sem abrir caixinha, sem fazer nada. Por quê? Porque eu estava cansado, eu percebi que meu ritmo estava mais difícil. Antigamente eu respondia 60 perguntas na caixinha, agora estava respondendo 20, 30, estava ficando cansado já, né? Não dava conta de responder no mesmo dia. Aí eu falei, eu vou precisar descansar um pouquinho. Então eu fiquei uma semana pendurado, tá? E voltei com muito mais energia à disposição, tá? Então aqui nós temos uma carta que fala sobre estagnação, tá? Mas lembrando, a estagnação nem sempre vai ser uma estagnação à toa. Nós não temos, nós temos eu odeio esse termo, tá? Mas temos o termo do ócio criativo, né? Você usar o seu tempo de parado para você construir alguma coisa, né? Então, é uma ideia. Por quê? Por que você está estagnado? Esse é o questionamento. Por que você está na posição de pendurado? Por que você está de ponta cabeça? Por que você está sem ação? Né? São questionamentos que a carta nos traz. Sacrifício. Então, essa carta simboliza em vários níveis que algumas coisas podem ser perdidas nesse momento, tá? Tem alguns arcanos do pendurado que mostram com ele caindo moedas dos bolsos. Quando você está de ponta cabeça, naturalmente, você vai perder o que você possui nos seus bolsos. Né? Aqui no próprio deck, no próprio tarô do tarô hermético, tem aqui um pendurado, tá vendo? Com as moedinhas caindo. Né? Esse deck aqui, gente, eu não tenho o deck, tá? Eu tenho só as imagens aqui. É o deck que vem junto com esse livro, para quem quiser comprar o junto. É o tarô hermético. Então tem o deck e tem o livro, né? O livro, obviamente, é ilustrado com esse vamos supor, pendurado. Começa, mostra essa imagem, depois vai mostrando outras com o decorrer do tempo aqui, mostra um pouco do contexto histórico da carta. Mas ele é baseado no deck do Marcelo Del Débio mesmo aqui, que é o do tarô hermético. Então, quem quiser comprar também com o combo pode ser interessante, tá? Mas enfim. A traição geralmente é descoberta. Por quê? Nós vamos ver isso logo aqui no contexto histórico da carta do pendurado. A carta do pendurado, gente, é uma carta muito louca em relação a como ela foi construída. Ela começou com o traidor e depois virou a prudência. E agora é o pendurado. A princípio não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai estudar um pouquinho para entender como deu essa transformação, tá? Mas antigamente era o traidor. E assim, hoje nós temos uma imagem de alguém que está exposto aqui porque ele fez um crime, por exemplo, tá? Mas ele passou pela prudência, que é justamente para que você não traísse, não tivesse a prudência de não cometer coisas erradas, para não ser colocado numa posição dessa, né? Essas traições do enforcado geralmente são traições descobertas, ou seja, ela fala para algum sentido uma certa exposição da pessoa que traiu, da pessoa que errou, da pessoa que cometeu um crime ou alguma coisa errada, sabe? É uma exposição, é um sentimento onde a pessoa ela tá ali pagando, né, pelo que ela fez, basicamente, né?
Quietude, ou seja, uma carta silenciosa, tal e qual a sacerdotisa, né? Ou até mesmo a própria eremita, né? Porque é uma carta de reclusão também, né? Parecido até um pouco com a eremita, né? Em algum sentido assim. Nova perspectiva. Por quê? Quando você se coloca nessa posição de pendurado, naturalmente você vai enxergar tudo de ponta cabeça. Isso te dá uma visão diferente da realidade. Pode ser uma visão distorcida? Pode, claro. Mas pelo menos você consegue enxergar as coisas por um outro ângulo. E muitas vezes é isso que a gente precisa fazer. Por isso que, ó, mais uma vez, o bloqueio que antecede o avanço. A gente para um pouco, se coloca numa posição desconfortável propositalmente, tá? Mas pelo menos aí nós temos a possibilidade de ter uma visão diferente da situação, né? Então é isso que o pendurado faz. O pessoal costuma dizer assim, né? Tem visões e visões, tá, gente? Muitas vezes eles vão falar o quê? Essa pessoa aqui da carta, ela tá nessa posição porque ela fez um crime e está pagando por esse crime. Outras visões dizem o quê? O pendurado tá assim porque ele se colocou nessa posição. Ele quis ter uma visão diferente da situação, ainda que isso custasse a ele um período de estagnação e sacrifícios, tá? Então são visões diferentes, ambas estão corretas ao seu modo, tá? Mas essa questão do pendurado ter se colocado propositalmente nessa posição faz sentido, porque você pode ver que o cara não tá sofrendo. Ele tá tranquileba, velho. E ele tá com esse solzinho aqui iluminando, ou seja, ele sabe o que tá fazendo, tem consciência da situação, tá? Então pode simbolizar essa questão da nova perspectiva, tá? Enclausuramento, né? Ou seja, uma prisão de maneira geral, né? Você não consegue sair de onde você está por algum motivo, tá? É uma carta que nos ensina a ter paciência, tá? O pendurado. Aprendizado involuntário. Dizem que a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Eu diria que 97% das vezes é pela dor, tá, gente? Amor ensina, sei lá, é pela dor, tá? A minha história de vida, cara, os meus piores momentos de vida foram os momentos que eu mais aprendi, sabe? Haja peia de ayahuasca, sabe? Haja rolê errado, assim, pra gente se dar mal na vida e sair de lá falando, putz, cara, realmente, agora eu aprendi lição, sabe? Então, o enforcado nos mostra esse tipo de aprendizado, mas é um aprendizado que a gente não queria ter. É uma experiência que a gente não queria passar. Por exemplo, a consulente chega e fala, ai, Renan, mandei um nude para um cara e vazou. O cara mandou para todo mundo. E agora? Sai enforcado? Cara, tem a penúltima palavra aqui no enforcado, impotência. O que eu posso fazer? Nada. Você tá de mãos amarradas, de ponta cabeça, com o pé pendurado, você não pode fazer nada. Você pode extrair disso um aprendizado. Eu não queria passar por essa situação. Aprendizado involuntário, eu sei que você não queria. Mas agora você vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Não que você não vá fazer isso nunca mais na sua vida. Mas tenha mais cuidado para quem você vai passar, da forma que você vai passar, do nível de intimidade e confiança com essa pessoa. Né? E vai falar, se a pessoa não aprende assim. Ela pode passar por qualquer situação, amigo, vazou de amigo, disse tal pessoa, ouviu falar. Se ela passar na pele, aí ela aprende, tá? Então, o aprendizado involuntário funciona dessa forma. Ausência, ou seja, quando você se retira, literalmente, de alguma situação, de algum ambiente, tá? Mais uma vez, parecido com o eremita mesmo, né? Talvez por propósitos diferentes, tá? Mas enfim, simboliza uma certa ausência também, né? É aquela pessoa que não tá com você, aquela pessoa que não vai no rolê com você, aquela pessoa que fala que vai te ajudar, mas não vai te ajudar de verdade, porque tá na dele, ele tá cuidando de problemas pessoais, ele está, enfim, né? No rolê dele ali. A ausência nesse sentido. Desistência, por vezes, isso aqui também é um pouco dolorido, mas Renan, o meu ex e eu, a gente tá assim, volta, desvolta, papá. Só que agora faz 2 meses que a gente não tá conversando mais. O que o tarô me diz? Saiu pendurado? Possivelmente ele desistiu. Tá? Ele tá ali na dele agora, tá parado, ele não vai mais agir em relação a isso. A pessoa não pode criar mais expectativas, tá? Impasse, né? Tem várias cartas que mostram momentos de impasse, né? O 2 de espadas, o 2 de paus, pendurado, enfim. Então aqui nós temos mais um momento de, o cara não é o momento dele agir, sabe? Impotência, como eu falei, não tem nada que você possa fazer em relação à situação, tá? Renan, eu tô lidando com uma situação muito chata no meu trabalho.
o meu chefe e meu colega de sala, eles estão tramando contra mim, estão falando mal de mim e tal, o que eu posso fazer? Saio pendurado? Olha, infelizmente, não está ao seu alcance mudar a visão deles ali. O que você pode fazer é trabalhar internamente, né? E prisão, tá? Ou seja, qualquer coisa que prive você de seus movimentos livres, prive você de se movimentar, né, de maneira geral, tá? Então, gente, quando a gente começa a falar de pendurado, nós temos o nome de traditores, ou seja, traidores. Isso é lá antigamente, primeiras representações do pendurado, né? Tinha uma tal de pintura infamante, que é um gênero da arte da Renascença italiana, tá? Que representava pessoas o quê? Que eram traidores, ladrões reais, tá? Eles pegavam um ladrão, um traidor, tal, e um corrupto, um fraudador, e pintava ele, né? Nessa posição assim de pendurado, né? Fraudadores e aqueles que causavam grandes perdas de dinheiro de algum nobre e que não haveria outro remédio para sanar essas dívidas. Ou seja, o cara não tinha condições de pagar aquele dinheiro que ele roubou e tudo mais.